terceira série do ensino médio traz então as bandeiras do Brasil, Santa Catarina e do município de Santa Rosa de Lima. Momento de reflexão. Sem dúvida, cada brasileiro pode ter a certeza de que é através da educação que construiremos um Brasil melhor. A data certamente é oportuno para que façamos então essa reflexão a nível de país, diante da situação vivenciada nos dias atuais. Somos sabedores que as crianças e adolescentes e jovens que estão frequentando as escolas de hoje representam o presente da educação e o futuro da nação. Na continuidade, o Centro Educacional Santa Rosa de Lima, séries iniciais, traz o tema Viva uma Vida Saudável. CI Recanto Alegre traz o tema Lugar de Criança na Escola, Brincando e Aprendendo, representado pela Escola de Educação Infantil CI Recanto Alegre. As brincadeiras podem influenciar significativamente por ser uma fonte de prazer e de descobertas, que tem muito a contribuir para o desenvolvimento pleno da criança. Oportunizar às crianças vivências que permitem a aprendizagem de forma lúdica e divertida por meio de brincadeiras é um direito fundamental da criança. Desta forma, para desenvolver plenamente e participar ativamente do mundo em que vive, a criança precisa simplesmente brincar. O Centro Educacional Santa Rosa de Lima, agora sim, traz o tema Viva uma Vida Saudável.
funcionários do Centro Educacional Santa Rosa de Lima trazem para o desfile uma reflexão sobre o tema saúde. A Organização Mundial de Saúde, OMS, define como saúde um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência das afeições e enfermidades. Nossa sociedade também criou muitas frases e expressões populares sobre a saúde que foram escritas pelos alunos no concurso denominado Concurso de Frases. Frases essas como: é melhor prevenir que remediar, a saúde entra pela boca, quando mantemos uma vida regrada e saudável, nós prevenimos do distanciamento de doenças. A saúde é nosso bem mais precioso, não coloque sua vida em risco. Plante uma ideia, alimente-se bem e saboreie a vida com amor. Vida saudável com prática de esportes e uma boa alimentação. Sorrisos saudáveis, alimentos bons e pensamentos positivos. Que a comida seja teu alimento e o teu alimento a tua medicina. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. O pelotão traz então a frase: a saúde é como uma amizade verdadeira. Nós só damos conta do seu valor quando a perdemos. Trazendo então os alunos cartazes e objetos que nos levam a uma reflexão maior sobre as atitudes que nos proporcionam uma vida mais saudável. Exercícios físicos previnem a saúde, brincadeiras, oração, caminhadas, música. As bolas representando aí o exercício físico tão necessário para o ser humano nessa vida cotidiana tão corrida, que às vezes deixamos em segundo plano. Esses são os alunos da primeira, terceira, quarta e quinto anos matutino. De camisetas amarelas traz uma reflexão sobre as atitudes do dia a dia que podem nos prejudicar e tirar o que temos de mais precioso, a nossa saúde. A frase então: quem não tem tempo para cuidar da saúde terá que encontrar tempo para cuidar da doença. As prevenções de que tanto devemos nos policiar, os vícios das drogas, o bullying, a mentira, o preconceito, a corrupção, temas que nos levam a uma reflexão nos dias de hoje. As drogas, não dá mais para aceitar. Então, um trabalho muito forte desenvolvido dentro das escolas, no contexto educacional, sobre a conscientização do perigo que isso traz à vida, principalmente das crianças e dos jovens do nosso Brasil de hoje. Faz mal sentir-se essencialmente raiva, pessimismo, tristeza. São outros temas de reflexão.
Na sequência do desfile, vamos prestigiar uma narrativa da história do Brasil, trabalho realizado pelas turmas da Escola de Educação Básica Professor Aldo Câmara, e assim convido então o professor Gilmar Recker para que faça a narração desse trabalho. Bom dia a todos e a todas. A Escola de Educação Básica Professor Aldo Câmara traz este ano uma proposta um pouco diferente para o desfile cívico. Dividida em 6 pelotões, trará um relato da história do Brasil, relembrando fatos importantes desde a chegada dos portugueses até os dias atuais. Nosso objetivo nessa apresentação é resgatar nossa memória histórica sobre a formação da pátria brasileira. Sabemos que a história do povo brasileiro é muito anterior à chegada dos portugueses, pois os povos, chamados comumente de índios, já habitavam essas terras há mais de 10 mil anos, construindo uma grande diversidade cultural, falando mais de 100 línguas diferentes e tendo as mais diversas organizações familiares, religiosas e sociais, tendo em comum o fato de viverem dos recursos oferecidos da Mãe Terra. Tinham à sua disposição frutas, animais, peixes e outros recursos que a natureza lhes oferecia. Produziam uma economia de subsistência, tendo o necessário para viver. E contadas vezes, uma pequena horticultura de subsistência. E é nesse cenário que no ano de 1500 chega oficialmente para tomar posse das terras brasileiras a primeira expedição portuguesa liderada pelo nobre Pedro Álvares Cabral, aportando no dia 22 de abril, após meses de viagem, no litoral baiano e assumindo definitivamente as terras brasileiras em nome do rei de Portugal. Estava criada oficialmente a colônia portuguesa na América. Essa etapa, conhecida como período colonial, é que os alunos do 6º ano vêm retratando, do ano de 1500 até a independência em 1822. Nossas terras pertenciam a Portugal e, portanto, eram exploradas administrativamente pela coroa portuguesa. E nesse desfile estão retratados os principais ciclos econômicos, como a extração do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo da mineração, destacando a escravidão de negros e índios em larga escala nesse período. O pau-brasil era levado à Europa, onde virava corante para os tecidos usados pela nobreza. E a cana-de-açúcar produzia um dos mais valiosos produtos vendidos na Europa. E nesse cenário, os alunos da 7ª e 8ª série representam a independência do Brasil, o período imperial, representados aqui pelo imperador Dom Pedro I, a cavalo, que no dia 7 de setembro de 1822, junto com sua guarda real, declara a independência do Brasil. Esta etapa é marcada ainda pelo fim da escravidão, o primeiro ciclo colonial europeu para o Brasil e um grande número de revoltas no período regencial, entre elas a Revolução Farroupilha e a República Juliana destacada nas bandeiras. Em seguida, no ano de 1889, nós temos a proclamação da Primeira República no Brasil.
Devido ao fim da escravidão, a Lei Áurea, assinada um ano antes da proclamação da República, provoca revolta nos cafeicultores e grandes fazendeiros que decidem mudar a forma de governo do Brasil, estabelecendo uma república, que inicialmente se chamava Estados Unidos do Brasil, posteriormente passando a se chamar República Federativa do Brasil. Esse período durou de 1889 a 1930, marcado pelas revoltas do Contestado e de Canudos, que foram as maiores revoltas do Brasil nesse período. É também o momento da colonização do sul brasileiro, a ocupação das terras do nosso estado, por italianos, alemães, espanhóis, austríacos, poloneses e outras etnias que vieram compor essa região. Em 1930, nós temos a chamada Nova República, com o governo de Getúlio Vargas. É um período de intensa nacionalização. A criação das leis trabalhistas, a CLT, a instituição do voto feminino, a campanha da nacionalização do petróleo e a criação da Petrobras destacam o período do governo de Getúlio Vargas de 1930 a 1945. E ainda nesse período nós temos a construção de Brasília no governo de Juscelino Kubitschek, mudando a capital brasileira do Rio de Janeiro para Brasília, no centro do território. Representado pelos alunos da segunda série, trazemos agora o período da ditadura militar. À frente, o presidente deposto João Goulart e a frase em seguida: ditadura militar. Um intenso período em que os governos se sucederam, todos na linha militar, onde os direitos dos cidadãos foram cassados, a censura impôs as músicas, ao rádio, à televisão, mas também foi um movimento de intensa atividade cultural pelos movimentos estudantis, pelo movimento hippie e pelos protestos políticos dessa época, que acabaram culminando com as eleições de 1985 pelo Colégio Eleitoral, pondo fim ao período militar. Os alunos da terceira série do ensino médio trazem o último período da nossa história, a redemocratização, de 1985 a 2015. Um período que é marcado por intensa atividade política, retratando todos os presidentes dessa época, mas primeiro o intenso movimento da campanha das diretas já. O pedido que o povo fazia por eleições diretas para presidentes e todos os níveis governamentais. É nessa época, com a abertura política, que nós temos a promulgação da nova Constituição, elaborada em 1998 pelo Congresso Nacional. Em seguida, o primeiro